Olá pessoal, vamos então dar continuidade à série de vídeos A História do Brasil e da Capoeira. Esse vídeo é o segundo vídeo referente ao século XVIII. Para quem não viu o primeiro vídeo, o link vai estar aqui na descrição. E como nós vimos lá no primeiro vídeo, foi o período onde a capoeira começa a ganhar forma e nome, onde houve uma mistura de culturas, de costumes, de trabalhos, de etnias, de classes e situações. Dessa forma, aquela luta do meio rural que surgiu entre as fugas passa a ser aperfeiçoada no meio urbano. Antes de ir para o vídeo, eu gostaria de deixar aqui um salve para o meu amigo lá de Goiânia, o Tarso Cardoso, que vem acompanhando meus vídeos desde o início e sempre me dá os feedbacks a respeito do que eu venho postando. Tarso, um abração aí pra você, cara. E boa sorte aí na sua nova jornada. Então vamos lá ver a história por outros olhos. Impressionava o número de negros e caboclos, sendo eles escravos ou livres, circulando pelas ruas, dando aos forasteiros a impressão de terem desembarcado na África. Todavia, não era uma massa uniforme. Nela, os indivíduos se identificavam pelos sinais dos grupos, talhos e escarnificações no corpo ou na face, penteados, panos, amuletos, joias, miçangas e outros apetrechos diferenciavam uns dos outros. Os diferentes grupos e seus descendentes formavam fronteiras não visíveis aos olhos da maioria branca. Organizando-se por meio de irmandades e pontos de encontros, não faltavam tensões e violência entre os membros de diferentes diásporas. Não eram raros aqueles que eram presos e castigados por se meterem em confusões que aconteciam devido à rivalidade dos grupos. A capoeira dentro das cidades deixa de ser o que era um trunfo para ser utilizado contra o capitão do mato e passa a ser uma forma de se defender dos grupos rivais. Nas cidades, a capoeira já não mais se restringia aos que se encontravam em condições de cativo. Os lugares de treinamento se concentravam nos portos nos momentos de folga. A maioria dos praticantes trabalhavam em ocupações que tinham alguma ligação com as atividades portuárias e artesanais. Neste período, o berimbau começa a fazer parte da capoeira. A comunicação entre os portos fortaleceu a disseminação da capoeira nas 3 cidades portuárias. Portanto, deve ser de consenso entre os pesquisadores que o surgimento da capoeira se deu após o ano de 1700 nas principais cidades portuárias do país, de forma simultânea e interatuante. O escravo fugido da lavoura muitas vezes se misturavam com os capoeiras urbanos. A quantidade de escravos fugidos que eram presos junto com os capoeiras mostrava que havia canais de fuga dentro do centro urbano em que o fugitivo recebia auxílio de outros negros e se socializava novamente longe do seu senhor. Alguns pesquisadores apontam que a tradição de usar apelidos entre os capoeiristas vem dessa época, porque servia para dificultar a busca dos fugitivos, uma vez que, sem saber os nomes verdadeiros, não poderiam passar a informação sobre os fugitivos. Ainda não há uma arma que caracteriza o capoeirista. Pedras, porretes, garrafas quebradas e qualquer objeto servia como instrumento de luta. A navalha ainda não era associada ao capoeirista nessa época. O mais antigo registro referente à capoeira enquanto luta foi encontrado pelo jornalista Nireu Cavalcante. O documento data de 1789 e se refere à libertação de um escravo chamado Adão, preso nas ruas do Rio de Janeiro devido à prática da capoeiragem, o que mostra que a repressão acontecia antes mesmo da criminalização da capoeira, em 1890, durante o governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca. Mesmo não sendo possível sugerir qualquer exclusividade étnica na prática da capoeira no período entre os séculos 17 e 18, não há dúvidas de que a identidade africana era a que mais se destacava, e todas as nações africanas trazidas ao Brasil
tiveram algum envolvimento com a capoeira, nas mais diversas proporções. Todavia, é válido salientar que nem todos os escravos possuíam o conhecimento da capoeira, por opção ou por não terem acesso às fontes. Agora, um ponto importante a se destacar desse período é o de que já havia por partes dos regentes coloniais o hábito de ter como uma das formas de condenação para os julgados, incluindo escravos, o deporte para a África. Obviamente, essa opção não era a mais usada para com os negros e mestiços. Na maioria das vezes, era a morte e o esquartejamento. Na Inconfidência Baiana de 1789, também conhecida como Conjuração dos Alfaiates, tivemos os dois exemplos de castigo. Ao contrário da Inconfidência Mineira, esta conjuração não era apenas uma rebeldia contra os abusos do governo português, era uma tentativa de mudar a sociedade colonialista em seu cerne, com o fim da escravidão e de todos os privilégios de casta e classe. A revolução não deu certo e mais de 100 pessoas foram presas e os responsáveis julgados. Dentre os réus, haviam brancos, negros e mestiços, tanto libertos quanto escravos. Alguns foram presos, outros exilados para a África e uma boa parte dos negros e mestiços foram mortos e esquartejados. Essa parte do exílio é muito importante de ser registrada aqui. Lá pra frente vocês vão entender por que eu estou falando disso nesse momento. A partir de 1800, novos acontecimentos irão abalar os alicerces da colônia e com isso a capoeira mais uma vez se molda à realidade de onde está inserida. A fuga da família real portuguesa para o Brasil irá compor o cenário dos próximos textos que irão mostrar duas faces distintas de uma mesma situação vivida por todos os habitantes da colônia brasileira. No próximo vídeo, vamos fazer as considerações finais desse período e destacar os principais pontos. Muito obrigado para quem está me acompanhando e até o próximo vídeo.